O segundo tipo de integrais impróprias são integrais que parecem integrais definidas normais, ou seja, são integrais de a até b, só que tem algum ponto, pelo menos algum ponto no intervalo AB, a função não está bem definida. Mais especificamente, a gente está considerando uma função f que é contínua no intervalo AB, então fechado em A e aberto em B, mas talvez não esteja nem definida em B. E aí o que a gente faz, se a gente quer calcular a integral de A até B dessa função, é, de novo, calcular a integral de A até um certo tzinho, que está entre A e B, e fazer esse t tender a B. Então, a gente vê essa integral como um limite das integrais de A até t da função. Limite quando t tende a B, agora pela direita, pela esquerda. E do mesmo modo, se f é contínua agora no intervalo AB aberto em A e fechado em B, e eu quero calcular a integral de A até B, eu faço as integrais de t até B, e aí faço o limite desse t tendendo a A, agora pela direita. Vamos então fazer alguns exemplos? Nesse nosso primeiro exemplo, a gente quer a integral de 2 até 6 dessa função, 1 sobre raiz de x menos 2. E a gente nota que essa função não está definida em 2, ou seja, essa integral é uma integral imprópria. Então, a gente vai ter que escrever essa integral como limite de I de t, quando t tende a 2. Aqui está o meu intervalo de integração, então eu estou pegando um tzinho aqui, ele está tendendo a 2, então, pela direita. Onde quem é I de t? São as integrais de t até 6 da minha função. Menos 2 dx. Essa é uma integral que eu consigo fazer, né? Basta fazer uma substituição aqui, bem simplesinha, que a gente consegue resolver. Então, eu estou com a integral de 1 sobre raiz de x menos 2 dx. Eu vou chamar u de x menos 2, de modo que du é igual a dx. Então, eu estou com integral de 1 sobre raiz de u, ou seja, integral de u a menos 1 sobre 2, né? Raiz de u é u elevado a meio, e para jogar para cima, potência negativa. Então, eu fico com u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Então, u elevado a meio sobre meio mais c, ou seja, raiz de u dividir por meio é multiplicar por 2, mais c, não está cabendo aqui. Ih, não deu para ver, foi nada. Então, resolvendo, a gente fica com u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, ou seja, u elevado a meio sobre meio. Esse meio aqui de baixo sobe como 2, u elevado a meio é raiz de u, e só está faltando eu voltar para a minha variável original. Ou seja, eu estou com 2 vezes raiz de x menos 2 mais c. Então, aquelas minhas integrais I de t, que é a integral de t até 6 dessa função, é avaliar 2 raiz de x menos 2 entre t e 6. Ou seja, eu estou com 2 raiz de 6 menos 2, menos a mesma coisa com t, raiz de t menos 2. 6 menos 2 é 4, raiz de 4 é 2, vezes 2, 4 de novo, menos 2 raiz de t menos 2. Esse é o meu I de t, e o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o limite quando t tende a 2 pela direita. Então, a integral que eu estava procurando é o limite quando t tende a 2 pela direita de I de t, ou seja, limite quando t tende a 2 pela direita disso daqui, 4 menos... Opa, faltou 2. 4 menos 2 raiz de t menos 2. Limite de 4 é 4 mesmo. Limite de 2 raiz de t menos 2 é 2 raiz de 2 menos 2, ou seja, 2 vezes 0. E essa minha integral é 4. Deixa eu só observar uma coisa. Aqui, se a gente não tivesse percebido que o 2 não está no domínio dessa função e fosse fazendo a conta, a gente ia chegar nesse resultado daqui e aí ia substituir 2 e 6 aqui. O que eu quero dizer é, vai dar no mesmo em termos de conta, o número, o valor que você vai chegar no final é igual, mas conceitualmente é diferente. Conceitualmente não está certo, porque você não pode fazer a integral do jeito que a gente definiu se algum dos intervalos não está no limite de integração. Na verdade, se o intervalo inteiro não está no limite de integração. Né? Se você lembra como é que a gente definiu a integral de Riemann, aquelas somas de Riemann, a gente precisava que
o intervalo de 2 até 6 inteiro tivesse no domínio da função. Então, conceitualmente, fazer a conta toda sem perceber que o 2 não está no domínio e chegar nesse resultado não está correto. E como no tipo anterior, a gente vai dizer que a integral é convergente se esse limite existe e é divergente caso contrário. Existe e é um número real, né? Convergente para a gente quer dizer que o limite é um número real. E por último, a gente considera o caso de uma função que tem uma descontinuidade para algum czinho, digamos, entre A e B. Ou seja, ela é contínua de A até C e de C até B, mas talvez não em C. Então, se a gente quer calcular a integral de A até B, a gente tem que considerar essa descontinuidade. Então, o que a gente faz é quebrar, partir essa integral em C e considerar a soma dessas duas integrais impróprias, né? De A até C e de C até B. Se essas duas integrais impróprias convergem, se essas integrais me dão um número real, então a gente soma e essa vai ser a integral de A até B. Então, vamos ver um exemplo em que isso acontece. Aqui nesse exemplo, a gente quer a integral de 0 a 3 de 1 sobre x menos 1. Tanto 0 quanto 3 estão no domínio da minha função, né? Qual é o domínio dessa função? Se eu chamar minha função de 1 sobre x menos 1, o domínio da função é o conjunto dos números reais que são diferentes de 1, né? Só o que eu não posso fazer é dividir por 0 aqui. Agora, esse 1 está aqui no meio do meu intervalo de integração. Então, a gente está naquela situação que eu tenho que quebrar essa integral com uma soma de duas integrais. Né? Eu tenho que ver essa minha aí com uma integral de 0 a 1, mais a integral de 1 até 3. E essas duas integrais são integrais impróprias do tipo 2. Então, como a gente falou, essa integral vai ser convergente, eu tenho como calcular essa integral se essas duas integrais impróprias são convergentes. Então, o que a gente tem que analisar é essas duas integrais impróprias. E a gente começa notando que a integral de 1 sobre x menos 1, integral indefinida, a gente sabe calcular, né? É uma substituição bem simples, diz pra gente que essa integral é ln de x menos 1. Então, com isso, eu vou olhar para essas duas integrais impróprias. Deixa eu olhar para essa daqui primeiro. Então, integral de 0 a 1 de 1 sobre x menos 1 é o limite de integral de 0 a t de 1 sobre x menos 1 dx, limite quando t tende a 1. Então, está aqui o 0, está aqui o 1, eu estou pegando um t aqui no meio, então o t está tendendo a 1 pela esquerda. Então, eu tenho que avaliar o quê? ln de x menos 1 entre 0 e t, ln de t menos 1, menos ln de 0 menos 1, então ln de 1, que sim é 0. Então, a gente está com esse limite, limite quando t tende a 1 pela esquerda, de ln de t menos 1. Que é o quê? Se a gente lembra da nossa função ln, como é que era o gráfico da função ln? É assim, né? Ou seja, quando t tende a 1 pela esquerda, esse t menos 1 aqui está vindo para cá. Então, esse limite é menos infinito. Ou seja, o que a gente tinha falado? Se essas duas integrais convergem, então a soma delas vai me dar essa integral daqui. Eu já estou vendo que uma delas não converge, eu não preciso nem olhar para a outra. Então, essa integral de 0 a 1 de 1 sobre x menos 1 dx diverge. E, portanto, a integral que a gente quer, de 0 a 3, também diverge. Só uma observação, se a gente não percebesse que essa integral é uma integral imprópria, não tivesse olhado para o domínio nem nada disso, a gente ia sair calculando isso aqui, a gente sabe integrar 1 sobre x menos 1, tá aqui, aí a gente ia substituir nos limites de integração, né? Ia ficar com ln de 3 menos 1, 2, menos ln de 1, ou seja, ln de 2, ia chegar aqui, ia achar que essa integral dá ln de 2. Agora, essa integral não é ln de 2. Como a gente viu aqui, essa integral diverge. Se a gente olhar o gráfico dessa função, a gente está com uma coisa mais ou menos assim. Aqui é o 1, né? É a assíntota. Então, a gente quer a integral daqui até, sei lá, digamos que o 3 está aqui. Então, é a soma dessa área menos essa área daqui. E como a gente viu no exemplo anterior, essa área daqui é infinita. Na verdade, essa área daqui é infinita também. Então, você está com uma diferença de infinitos. Isso é uma coisa indefinida. Nos próximos exemplos, faz junto comigo.
pausa o vídeo, tenta fazer e só então assiste a resolução. Nesse terceiro exemplo, a gente quer a integral de 3 até 7 dessa função, 1 sobre raiz cúbica de 2x menos 6. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Como 3 não está no domínio dessa função, essa é uma integral imprópria e eu vou ter que fazer o limite das integrais de t até 7. Ou seja, eu vou ter que considerar a minha integral dessa forma. Vou pegar um tzinho aqui entre 3 e 7 e fazer a integral de t até 7 e depois tomar o limite quando t tende a 3 pela direita. Isso é o que a gente está chamando de I de t, então essa é a integral que a gente tem que resolver. Eu noto que eu vou ter que fazer uma substituição aqui, porque eu estou com raiz cúbica de alguma coisa. Então, deixa eu já olhar para essa integral indefinida. Então, eu estou com integral de 2x menos 6 elevado a menos 1/3. E aí, eu vou fazer substituição. Vou chamar o u de 2x mais 6, de modo que o meu du é 2dx, du dx é a derivada é 2, joguei o dx para cá. Então, o meu dx é 1 sobre 2 du. Então, eu estou com integral de u elevado a menos 1/3, porque isso aqui é u. O meu dx é 1 sobre 2 du. E agora eu já posso integrar. É 1 sobre 2, o a menos 1/3 mais 1, então 2/3, sobre 2/3, mais c, certo? Vamos ajeitar isso daqui. Meio, dividir por 2/3 é a mesma coisa que multiplicar por 3/2. E raiz cúbica de u ao quadrado mais c. Então, eu estou com 3/4, raiz cúbica, quem é u? 2x menos 6. Então, 2x menos 6 ao quadrado e acabou minha caneta. Pronto, troquei de caneta. Então, 2x menos 6 ao quadrado mais c. Essa é a minha integral indefinida. Agora, eu tenho que aplicar nesses limites de integração, de t até 7. Então, a gente está querendo calcular aqueles i de t, é essa integral de t até 7, já calculei a integral indefinida, ou seja, a antiderivada disso daqui, está aqui, agora é só eu avaliar. Então, quando x é 7, eu estou com 3/4, raiz cúbica de 2 vezes 7, 14 menos 6, tudo isso ao quadrado. E quando x é t, eu estou com 3/4, raiz cúbica de 2t menos 6, tudo isso ao quadrado. Aqui, 14 menos 6 dá 8. Então, eu estou com raiz cúbica de 8 ao quadrado, menos 3/4, raiz cúbica de 2t menos 6 ao quadrado. Raiz cúbica de 8 ao quadrado, deixa eu não ter que fazer conta demais, então eu vou trocar a ordem aqui. Eu vou fazer raiz cúbica de 8, isso aqui ao quadrado, que aí eu não tenho que fazer conta demais. Raiz cúbica de 8 é mais fácil, que é 2, 2 ao quadrado, 4. Então, é isso daí. Eu estou com 3/4 vezes 4, menos 3/4, raiz cúbica de 2t menos 6, tudo isso ao quadrado. Só ajeitar mais um pouquinho, deixa eu só cortar esse 4 com 4. Pronto. Essa é a minha i de t. O que eu tenho que fazer agora? Tomar o limite disso daqui quando t tende a 3. Então, a integral que eu quero, que a gente chamou de i, é o limite quando t tende a 3 desses i de t. Então, o limite quando t tende a 3 disso daqui. 3 menos 3/4, raiz cúbica de 2t menos 6 ao quadrado. Então, o limite de 3 é 3 mesmo. E aqui, limite disso daqui, quando t tende a 3 pela direita, eu estou ficando com, 3/4, raiz cúbica de 2 vezes 3, 6 menos 6, 0. Ou seja, no final das contas, esse meu limite deu 3. Então, a minha integral imprópria, a integral que eu queria, é essa daqui, é igual a 3. Nesse nosso quarto e último exemplo, a gente quer a integral de 0 a 1 de ln de x. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. A questão é que não existe ln de 0, Então, esse 0 não está no domínio da função. Então, essa é uma integral imprópria que a gente calcula fazendo o limite de integrais da forma t até 1. Então, é limite quando t tende a 0 pela direita. Estou pegando um t entre 0 e 1. E aí, a
gente lembra... Ah, não, esse foi um exemplo que eu não fiz direito na videoaula. Vou aproveitar para fazer. Então, eu quero calcular ln de... Opa, perdão, esqueci do dx. Quero calcular a integral de ln de x. E o truque aqui é fazer a integração por partes, vendo isso como 1 vezes ln de x. Então, eu vou tomar como f o ln de x e vou tomar como g' o 1. Então, o f' é a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. O g é a integral de 1, que é x. Então, pela fórmula de integração por partes, eu estou vendo isso como integral de f vezes g', que é fg menos integral de f' g. Ou seja, f vezes g é ln de x vezes x. Deixa eu escrever assim. Menos integral de f' g, então menos integral de 1 sobre x vezes x. Então, eu estou com x, ln de x. Aqui eu estou com integral de 1, e integral de 1 é x. Então, se a gente já tem a integral indefinida antiderivada do ln, eu já posso calcular esses caras daqui. Vou chamar ele de I de t. É a integral de t a 1 de ln de x. Então, como a gente está vendo, é avaliar x ln de x menos x entre t e 1. Então, eu estou com, quando x é 1, eu estou com 1 ln de 1 menos 1. Quando x é t, eu estou com t ln de t, menos t. Ln de 1 é 0, então 1 vezes 0 vai sumir. Eu estou com menos 1, menos t ln de t, mais t. Então, a integral que a gente quer é o limite dessa i de t quando t tende a 0 pela direita. Ou seja, é o limite disso daqui quando t tende a 0 pela direita. Limite de menos 1 eu sei. Isso aqui está indo para menos 1 mesmo. Quando t tende a 0, esse t está indo para 0 mesmo. E a questão é isso daqui, né? Eu estou ficando com 0 vezes menos infinito. Vou botar entre aspas, 0 vezes... Seria um menos infinito aqui. Vou botar um menoszinho. Ou seja, esse é um limite indeterminado. Então, o que eu vou ter que fazer é usar a regra de L'Hopital. Só que a regra de L'Hopital é para limites da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, a gente vai ter que manipular essa função um pouquinho. Então, como é que é a minha função? É t ln de t. Então, eu tenho duas possibilidades aqui, né? Ou eu vejo isso como ln de t sobre 1 sobre t, ou t sobre 1 sobre ln de t. Né? Esse limite daqui é da forma infinito sobre infinito, esse limite daqui é da forma 0 sobre 0. Qualquer um dos dois casos eu posso aplicar L'Hopital, mas não necessariamente os dois casos vão resolver a minha vida. E aqui, se a gente testa um jeito de ver a função ou outro, a gente vê que esse daqui é mais vantajoso. Então, o que eu vou fazer? Eu quero calcular o limite quando t vai para 0 pela direita de ln de t, vou botar assim, t ln de t, dessa função, mas eu estou reescrevendo a função como ln de t sobre 1 sobre t. Esse é um limite da forma infinito sobre infinito, ou seja, o de cima vai para infinito e o de baixo também. Então, eu posso usar a regra de L'Hopital. E o que a regra de L'Hopital me diz é que esse limite é também o limite que eu obtenho quando eu faço a derivada da função de cima e eu faço a derivada da função de baixo. Então, vamos fazer essas duas derivadas. Então, derivando ln de t, isso me dá 1 sobre t. Derivada de 1 sobre t, ou seja, derivada de t é menos 1, é menos 1 sobre t ao quadrado, né? Menos 1, t na menos 2, por aí vai. Vamos ajeitar isso um pouquinho. Então, eu estou com 1 sobre t vezes menos t ao quadrado sobre 1. Ou seja, no final das contas, eu estou com um limite de menos t, quando t tende a 0, que é 0. Ou seja, voltando para a nossa situação, eu queria achar essa integral i, eu caí nesse limite daqui, essa primeira parte me deu menos 1, essa primeira parte, obviamente, é 0, e a gente estava tentando descobrir essa parte aqui do meio, que era um limite indeterminado, era 0 vezes infinito. Então, a gente usou L'Hopital, né? Ajeitou um pouquinho a nossa função, usou a regra de L'Hopital para calcular esse limite e chegou que esse limite é 0. Então, a integral que eu queria calcular, que era vista como esse limite daqui, está me dando menos 1
menos zero mais zero, né? Esse limite é zero, esse limite também é zero, ou seja, essa integral é menos 1. No próximo vídeo, a gente vai começar a ver equações diferenciais.